Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz de Cristo. Que bom que você está conosco aqui nessa aula. Hoje eu quero continuar, esse nosso encontro nas epístolas gerais e iremos abordar a carta de Pedro, no caso, a primeira epístola. E quando nós olhamos a primeira epístola, fica muito clara sobre o autor. A carta já inicia, mostrando o seu autor, lá no versículo 1, quando Pedro declara: ele, Pedro, sendo apóstolo de Cristo. E no final nós temos a indicação, inclusive, do secretário, lá no capítulo 5, verso 12. Ele vai dizer, por meio de Silvano, vos escrevo resumidamente. Então, queridos irmãos, historicamente, os pais da igreja atribuíram a carta ao apóstolo Pedro sem nenhuma contestação. Vários escritos parecem também conter citações e alusões a isso, como exemplo, a primeira carta a Clemente, ainda no primeiro século, e outros textos no segundo e terceiro século. Então, a lista que nós vamos observar, principalmente de Eusébio de Cesareia, Orígenes, expressam que no século IV a carta era aceita por todos e, de fato, atribuída ao apóstolo Pedro. A exegese moderna levantou algumas dúvidas quanto a essa identificação. E muitos autores consideram a carta pseudônima, mas os argumentos são muito pouco convincentes. A questão mais relevante é a da perseguição que a carta pressupõe. E aí, dependendo da perseguição, pode se tratar de um evento muito posterior ao tempo da vida do apóstolo Pedro. Mas eu acredito não ser esse o caso. Como nós veremos, é perfeitamente plausível compreendermos a perseguição de que trata a carta na época do apóstolo. Quanto ao fato de 1 Pedro estar muito próximo à teologia paulina, isso só é insuperável na reconstrução do cristianismo primitivo feita por Ferdinand Ball, que chegou a exagerar nas diferenças entre Paulo e também Pedro. Uma outra questão relacionada é a da participação do secretário. Silvano ele exerceu alguma atividade na redação. Ele também é mencionado como coautor das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Silvano deve equivaler ao Silas de Atos dos Apóstolos. É possível que Silas seja a forma aramaica de Saul e Silvano seja a forma latina de Silas. A pergunta talvez que nós devamos fazer é: qual o tamanho da participação desse secretário, desse espécie de amanuense, na forma e no conteúdo final da carta? E aí, segundo A.F. Walls, pode-se concluir que a literatura da época, que os amanuenses tinham considerável influência sobre essas questões. Os dados à disposição não permitem a lei, mas só isso já ajuda a explicar o uso elegante da língua grega em 1 Pedro, fato que muitos consideram difícil enquadrar essa erudição, essa linguagem, a figura do apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, discípulo de Cristo. Bem, um outro ponto que nós também devemos levar em consideração é o destinatário, o público a qual essa carta é escrita. Então, logo na abertura da carta, fica explícito o seu destino. Paulo diz lá no capítulo 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Então, esses nomes podem se referir, é claro, a antigas regiões geográficas ou a uma divisão política do Império Romano, que começou a criar províncias com os mesmos nomes. Seja como for, é uma grande região que abrange a parte norte da Ásia Menor, que nós vamos conhecer como a atual Turquia. E aí aqui nós vamos ter como exemplo claro uma carta que foi escrita com um propósito de circular entre essas várias comunidades cristãs, que não quer dizer que eram, de fato, desconhecidas do seu autor. Como a maioria dos moradores dessa região eram gentios, nós também podemos entender que
assim eram os primeiros leitores da carta. O conteúdo também da carta parece pressupor essa audiência, quando a gente olha para o verso 18 no capítulo 1. Por outro lado, quase em todas as cidades da antiguidade haviam judeus, e o mesmo pode-se dizer às igrejas. Ademais, os conflitos étnicos, né, que a gente vai observar entre judeus e gentios não perpassam a carta. E aí a gente consegue concluir que Pedro escreve para cristãos em geral. No entanto, a gente consegue perceber que desses cristãos gerais, predominantemente esses cristãos eles eram gentios. Outro ponto que nós também precisamos destacar é a situação histórica. A carta ela reflete, né, quando nós olhamos no primeiro capítulo, até o capítulo 4, uma situação de perseguição iminente ou já estabelecida contra os cristãos. E aí, quando se trata de perseguição, nós temos duas perseguições oficiais que devem entrar em consideração. A primeira acontece em meados da década de 60, promovida por Nero, no entanto, mais restrita a Roma. A segunda, já na década de 90, que estava sob as ordens de Domiciano, e foi generalizada em várias partes do Império. Mas a melhor interpretação do conteúdo da carta parece não apontar para uma perseguição oficial, mas uma perseguição cotidiana da própria população contra os cristãos. E isso pode ter surgido da mudança de comportamento ocorrida através da conversão dos gentios, que Pedro vai tratar no capítulo 4 dessa primeira epístola. Isto é a não mais participação dos cristãos em certas práticas sociais, levando os gentios a considerarem o cristianismo como uma espécie de um fenômeno antissocial. Então, a epístola, segundo Gopelt, pressupõe que esse era um sentimento generalizado, sendo, portanto, diferente tanto das perseguições oficiais romanas quanto das perseguições judaicas contra Paulo. Aliás, a própria distinção dos cristãos como um grupo religioso foi progressiva, conforme está descrito em Atos, no capítulo 11, no verso 26. Sendo assim, conjugando a interpretação, né, com a situação de Pedro, a gente consegue entender que é muito provável que a perseguição de Nero contribuiu para essa percepção do crescimento da animosidade social. E a gente percebe isso na saudação que Pedro faz no capítulo 5, verso 13. Fica muito claro, muito explícito que Pedro estava em Roma na ocasião da redação dessa carta. E ele se refere à capital do império através do pseudônimo Babilônia. Sendo assim, o objetivo da carta era motivar os cristãos a perseverarem na fé, a despeito da oposição que eles estavam sofrendo do mundo. E a teologia construída nessa carta, ela vai ser um instrumento de motivação cristã. Bem, quando nós olhamos para a datação desse documento, sendo uma carta originalmente petrina, né, escrita por Pedro, a data mais recente não pode ultrapassar 62, 64, já na era cristã. Período das perseguições de Nero aos cristãos em Roma, durante a qual Pedro foi martirizado. Você certamente conhece a história, né, do martírio do apóstolo Pedro. E como a carta pressupõe uma intensificação dessa perseguição, deve ser a época mais provável a sua publicação. Os que classificam a carta como uma carta pseudônima, esses estudiosos vão datar essa carta e vão relacioná-la ao período de Domiciano, já na década de 90. E uma hipótese alternativa é levantada por Evsen, né? Evsen entende que Silvano escreveu a carta por ordem do apóstolo Pedro, com uma certa liberdade, com exceção do capítulo 5, dos versos 12 ao verso 14, que teriam sido formulados pelo apóstolo Pedro, né, por ele próprio, e desse modo, dentro desse ponto de vista,
a carta teria sido redigida por Silvano durante a vida de Pedro, mas somente publicada após a morte de Pedro por volta do ano 90 em Roma. Então, o argumento que se é utilizado, muito comum entre esses que fazem oposição à autoria petrina, é que a perseguição sob Nero foi inesperada, enquanto com a perseguição de Domiciano já fosse, então, uma perseguição prevista. E aí Silvano faria certas adaptações na carta, tendo em vista essa perseguição. A hipótese, de fato, ela é muito interessante. Ela intriga, né? Nos convida a pensar, mas vejo que, de fato, ela é desnecessária. Um outro aspecto que nós devemos levar muito em consideração é a análise literária. Resta analisar algo sobre a forma e o conteúdo da carta. E, entre outras coisas, a carta traz diversas exortações que interpretam o presente sofrimento como preparação escatológica. Ela compartilha tradições neotestamentárias subjacentes aos sinóticos, as cartas paulinas, o que explica diversas similaridades entre essas cartas. Entretanto, o tema que sobressai nas pesquisas sobre a carta é a influência litúrgica sobre ela. Um outro teórico, Tevesen, por exemplo, ele admite que a carta faz uso de hinos relacionados ao batismo, material homilético e também catequético. Um outro teórico, Bosmar, ele identifica 4 hinos batismais na carta, né, que vão aparecer tanto no capítulo 1 até o capítulo 5. Então, ele vai trabalhar nesse teórico vários trechos e ele vai dizer que esses trechos são decorrentes das discussões e muito provável que esses textos sejam reflexos litúrgicos. Mas há autores que vão além e consideram a carta inteira como uma grande liturgia batismal ou uma espécie de homilia sobre o batismo, posteriormente colocada e organizada em forma de carta. De fato, é muito comum e muito estudado a influência da liturgia cristã primitiva no texto do Novo Testamento. E há provas que nos primeiros anos após a ressurreição, né, antes da conversão de Paulo, a igreja já tinha uma rica liturgia de cunho cristão. O grande problema nisso tudo é chegar ao consenso sobre quais partes realmente refletem textos litúrgicos. E diante do exposto, deve-se admitir que 1 Pedro contenha material litúrgico espalhado pela carta, mas deve-se rejeitar que a carta, como um todo, seja uma liturgia da Igreja de Roma sobre o batismo ou um grande sermão sobre o batismo, e até mesmo que o batismo seja o principal tema da carta. Entre outros problemas dessas hipóteses, é que a maioria repousa sobre a teoria de que a primeira carta de Pedro, originalmente, eram 2 documentos, né? Havia um documento até o capítulo 4, no verso 11, que trabalhava-se ali a questão da liturgia batismal, e a partir do capítulo 4, verso 12, a carta agora ela entra no contexto da perseguição. No entanto, meus irmãos, não há qualquer evidência contra a unidade da carta como ela se apresenta. Então, a carta de Pedro é uma carta extraordinária, essa primeira carta. Faço alusão ao HDL, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes, e inclusive quando ele faz o comentário dessa primeira carta, ele vai trabalhar essa carta com o seguinte tema, né, pés no vale e coração no céu. E, de fato, a carta de Pedro foi um bálsamo para a igreja nos dias sombrios. Essa carta, de fato, ela motivava os cristãos que estavam enfrentando terrível perseguição. E nós precisamos seguir essas recomendações dessa carta. Precisamos seguir as recomendações do apóstolo Pedro, que convida os cristãos a marchar mesmo em meio a dias tão difíceis e terríveis. Precisamos olhar para o alto, precisamos caminhar nesse chão lodoso, de fato, com uma perspectiva do porvir. E essa carta é uma carta maravilhosa para ser praticada em algumas igrejas,
cujos crentes já estejam perdendo essa perspectiva de aguardarem ansiosos todas as bênçãos, né, que já foram entregues na cruz, mas que serão reveladas para nós no porvir. Então, espero que esse encontro aqui da primeira carta de Pedro tenha sido proveitosa para você. Deixa o seu link, um comentário, se assim você quiser, aí no vídeo. E também se inscreva em nosso canal, coloque lá, ative o sininho de notificações para que você receba novos conteúdos dessa aula. Então, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana.